Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Max, o programa da sua saúde aqui nos Estados Unidos. Eu sou Caterine Okubo, empresária no ramo de saúde, e esse é o nosso Léo, o gringo mais que brasileiro. Hoje iremos falar sobre saúde e prevenção masculina. E para aprofundar no assunto, recebemos uma profissional fundamental, a doutora Denise Valentini, Nurse Practitioner, que vai tirar dúvidas e compartilhar orientações essenciais para o bem-estar do homem em todas as fases da vida. Seja muito bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, Caterine. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Denise, então sou médica no Brasil. Faz 25 anos que eu sou formada, sou médica na Europa e Nurse Practitioner aqui nos Estados Unidos. Então passei por um bom tempo na área da saúde e agora aqui estou trabalhando na MedStation, aqui na Flórida, com o Dr. Neymar, com o Neizimar, e a gente quer realmente levar a saúde a todos os brasileiros na América. Excelente, né? E a saúde dos homens, a gente sabe que homem, né, gosta de adiar a ida ao médico. E assim, tem algum tipo de periodicidade ideal para fazer check-up para o homem? Então, quando a pessoa não tem nenhuma doença prévia, quando não tem uma patologia já diagnosticada que necessita uma constância de exames, pode-se fazer um exame anual, que seria um exame básico, entra aí exames de sangue como hemograma, função renal, função hepática, a tireoide, os hormônios, né, testosterona, os hormônios, o estradiol que a gente dosa, o PSA para os homens um pouco mais velhos. Depende muito da faixa etária que o homem está e se ele tem ou não alguma patologia prévia. Vitaminas também é muito importante a gente dosar nesse check-up. Entendido. E assim, tem alguns sinais de alerta que podem indicar que algo não está bem com a saúde masculina, principalmente para quem faz aquele trabalho mais pesado, que é a situação de vários imigrantes aqui? Sim, no consultório a gente observa muito isso. As pessoas chegam com uma queixa fundamental que é o cansaço. Cansaço, esgotamento, não tem mais energia para fazer as coisas. E pessoas jovens, com 20 e poucos anos, 30 anos, às vezes um pouco mais velhas, mas que estão muito cansadas. Então, o cansaço acho que é um dos principais sinais que não é claro, não diz é uma doença específica, mas é onde a gente vai investigar. E aí a gente faz os exames, muitas vezes encontramos ali uma vitamina D baixa, uma vitamina B12 baixa, uma testosterona baixa, uma alteração de hormônios da tireoide que podemos tratar, enfim. Entendi. E falando em, né, pessoas jovens, a gente também vê hoje em dia muitos homens aí no início dos 30 e poucos anos que já estão tendo uma questão de calvície, né? Sim. Por que você acha, que isso acontece? Então, calvície masculina tem vários fatores. Um dos fatores principais é o uso de hormônio. O hormônio, a testosterona, ela se transforma em 3 hormônios. O estradiol, a dihidrotestosterona e a própria testosterona. Quando a gente exagera na dosagem, pode fazer com que o homem tenha excesso da dihidrotestosterona se ele tiver receptores, geneticamente já isso, né, de família, aumentados os receptores dessa dihidrotestosterona, ele tem mais tendência à calvície. Então, quando um homem chega para a gente que quer fazer reposição hormonal, a gente também se preocupa com essa parte e fala para ele sobre dosagem, sobre o cuidado de não exagerar no tratamento, buscando uma saúde sem o malefício que o hormônio pode trazer. Entendi, então é por isso que os bodybuilders são tudo careca. É mais ou menos. Tá vendo, Léo? Você fica toma cuidado. Cuidado com o teu cabelo. E no seu dia a dia, quais são os principais motivos que levam os homens a procurarem atendimento médico? O principal motivo para os homens ir procurar o atendimento médico é a esposa. A esposa leva o homem. Perfeito. Homem nenhum procura atendimento médico, é incrível. Geralmente na consulta, o homem senta, a esposa está junto, ela fala por ele, porque ele não fala, ele nunca sente nada, ele nunca reclama. E ela que diz, ele está cansado, ele não faz isso, ele não quer fazer nada, ele está com sintomas tais.
É engraçado isso, mas a gente já aprendeu a lidar com isso e é muito normal. Eu até pensando a respeito, eu acho que é uma questão cultural, porque os homens, eles não são ensinados desde cedo a fazer prevenção. Que o check-up é uma prevenção, você não precisa estar doente para fazer um check-up. Você vai para ver se você tem algum problema, você não quer ter o problema. E a mulher, desde cedo, a gente já vai no ginecologista quando começa a menstruar, a mãe já leva a gente já começa a fazer exames preventivos para câncer de colo de útero desde novinhas, e os homens não. Então, acho que isso é uma questão cultural. Tem que ser mudado aos poucos. É verdade, né? E das doenças graves, quais são as que poderiam ter sido tratadas com mais facilidade se tivessem sido cuidadas com antecedência? Olha só, as doenças mais mortais são as cardiovasculares, em todo mundo, cardiovasculares e câncer. Uma doença cardiovascular se desenvolve com anos de evolução. Por exemplo, uma hipertensão arterial, uma obesidade, um aumento da glicose, uma alteração metabólica que leva, né, à obesidade, por exemplo, podem ser diagnosticadas desde cedo por nós, no consultório do primary care, né, e a partir dali já ser tratada, sem que essa pessoa desenvolva a doença que leva ela à morte. Então é muito importante desde cedo prevenir, ainda mais quem tem histórico familiar. Tem muitas famílias que o pai faleceu de infarto, um irmão já operou o coração, e esse homem está aqui trabalhando, fazendo o seu esforço, está cansado, às vezes está com sintoma, mas não vai buscar ajuda. Ele pode estar prevenindo um problema sério. Então a prevenção é super importante, né? Com certeza. E como que o estilo de vida, né, a alimentação, o sono, atividade física pode influenciar na saúde masculina? Nossa, pergunta muito boa. Todos esses fatores que você falou são fundamentais. Uma pessoa que dorme bem, que tem um sono relaxante, repousante, ela vai ter uma testosterona mais alta, porque os nossos hormônios são produzidos à noite. Um homem que faz atividade física regular, que vai para a academia, faz musculação, não precisa ser mais do que 1 hora por dia. 1 hora por dia, 3, 4 vezes na semana, ele vai ter um estímulo maior para a testosterona dele. E a alimentação, obviamente, a gente manter uma alimentação com menos produtos industrializados, com menos produtos embalados, que aqui nos Estados Unidos é um pouco complicado isso. As pessoas procuram, pela agilidade, comidas já congeladas, prontas, o fast food. Isso não é saudável. Tem muito condimento, tem muita gordura ruim nessas comidas, né? E que leva a um colesterol elevado, a uma pressão alta, enfim. Fazer uma alimentação saudável, tentar comer aquela comidinha caseira de casa, levar uma marmita para o trabalho, isso que é o ideal. Já faz uma diferença, Muita diferença no dia a dia. E o estresse também, assim, o estresse ele também tem um efeito na saúde masculina, tanto do cabelo, queda de cabelo, mas claro, também na saúde sexual, né? Sem dúvida nenhuma. O hormônio do estresse que a gente conhece, né, o cortisol, ele é um hormônio que ele é opositor à testosterona. Então, quando o cortisol está alto, muitas vezes a testosterona está baixa. Então, quando o homem está estressado, geralmente o cortisol eleva e a testosterona baixa. A vida sexual dele fica ruim, ele fica depressivo, ele fica irritado, e são sintomas, às vezes, que não se percebe como uma doença. Parece que ele está brabo, que ele está impaciente, ou que ele está depressivo, ou está chateado com alguma coisa, mas na verdade pode ser uma disfunção hormonal que está acontecendo com essa pessoa. E falando sobre hormônios, né? E sobre a reposição hormonal? Como saber qual que é a hora de iniciar e qual a maior dificuldade dos homens em aceitar que essa hora chegou? Então vamos lá. Andropausa. Andropausa é o termo médico que a gente utiliza para a diminuição da produção hormonal do homem, né, da testosterona que vai diminuindo ao longo da vida. A partir dos 40 anos, vários homens começam a sofrer com a andropausa. Só que voltando lá para o exemplo da mulher, nós mulheres, nós temos uma marca muito presente na nossa vida, que é a menopausa. A gente tem a menstruação todos os meses e começa a falhar essa menstruação, começam a ter sintomas de calorões e tal, e a gente para de menstruar. Então tem uma marca que a partir dali você está sem os teus hormônios. O homem não tem isso.
O homem, por 40 anos, pode estar com a andropausa, ele pode estar com 50, ele pode estar com 60, 70, e a gente não sabe quando que ele está na andropausa. Só fazendo exames mesmo, ou então, às vezes, a partir dos sintomas, a gente observando, as esposas observando, ele está mais cansado, ele está desanimado, ele está depressivo, trazem para nós esse marido, ou esse filho, ou esse irmão, e a gente consegue ajudar. Que interessante, né? Diferente, então. E o uso do hormônio para os fins estéticos? Ele virou uma tendência entre homens que malham. Muitos estão utilizando hormônios para ganhar a massa muscular, mas sem orientação médica. Quais são os riscos dessa prática para a saúde a curto e longo prazo? Então, os riscos são altos, porque hormônio é uma medicação, né? Apesar de hoje em dia se usar muitos hormônios bioidênticos, mas tem muitos que são sintéticos, só que o hormônio, ele é bom quando ele está nos níveis fisiológicos. A gente precisa hormônio num funcionamento normal, nos níveis normais de saúde. Quando ele está suprafisiológico, acima do normal, esse hormônio pode te fazer mal. Assim como cresce músculo com a testosterona alta, 2.000, 2.500, cresce o músculo cardíaco também. O coração é um músculo. Ele cresce porque está lá batendo e está com o estímulo da testosterona. E esse homem pode ter um evento cardiovascular, pode ter um infarto, pode ter um derrame. Eu tenho até um caso, se tu me permitir contar, um caso de um paciente que há pouco tempo nos procurou lá na MedStation, que vinha utilizando hormônios de forma irregular, por fora, né? Sim. E não se cuidava, não fazia exames, e ele começou a ficar cansado, ele tomava mais, aumentava a dose porque achava que o hormônio dele não estava no nível bom. Se automedicando. Se automedicando, com certeza. Acabou que ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, foi para o hospital, colesterol altíssimo, o sangue dele estava hemoconcentrado, estava com a parte vermelha do sangue muito grossa, que a gente chama, e enfim, teve que ser tratado, graças a Deus ele está bem, recuperou, não ficou com sequelas. Ele chegou para nós já agora, pós o evento, pedindo ajuda. Eu quero continuar minha reposição, mas agora eu sei que eu preciso fazer isso com o médico. E a gente foi então fazer os exames dele e ajudá-lo. Além de todo o processo da testosterona que a gente está repondo e tal, ele também estava com vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, que ele não sabia. Que ele achava que era só a testosterona que ele precisava. Então a gente precisa fazer esse balanço. É verdade. E para finalizar aqui, que mensagem que você deixaria para incentivar os homens a cuidarem melhor de si mesmo, sem medo, sem vergonha de ir para o médico? Então, os homens precisam ter esse cuidado consigo próprio. Tem que se cuidar por si, mas se cuidar também pela família. Muitas vezes os homens chegam no consultório dizendo assim, eu não tenho tempo para mim porque eu sou o provedor da casa. Só que se você é o provedor da casa, você tem que se cuidar, porque se você não estiver aqui, quem vai prover a sua casa? Então você tem que estar bem para ser um provedor e para poder estar com a sua família e saber curtir a sua família. Não é só trabalho também, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos as pessoas trabalham muito, mas precisa ter diversão, precisa ter um pouquinho mais de convívio familiar e tempo para cuidar de si próprio. Muito obrigada, doutora Denise. E como que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho? Bom, eu estou à disposição de todos na MedStation, presencial e online, e também no meu Instagram, doutora Denise Valentini. Excelente. E Léo, quer aproveitar para falar alguma coisa? Quero. Eu confesso, eu só fui para a academia já 2 vezes. E eu já pensei em tomar esse hormônio para ficar com shape de Thor. Agora, sério, eu sou natural e esses caras estão tomando bomba mais rápido de café, tá com mais química no corpo de laboratório de faculdade. Dá pra ver que isso é bem natural, viu? Bom, gente, assim finalizamos mais um programa. Muito obrigada por nos acompanhar e lembrem-se, mandem suas perguntas e dúvidas para o nosso site e mídia social aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e nos vemos no próximo episódio do Saúde Max, todo sábado às 7h30 da noite, antes do resumo do jornal Américas no Ar, na Record Américas. Beijos!